Hi, just a quick word to announce my new book titled Red Pilled: How Logic, Ethics and Science Were Twisted by COVID. It is one of the most comprehensive and balanced analyses on the narratives that emerged during the pandemic. It is a must-read for developing critical thinking. The name is Red Pilled, check it out. Só fiquei surpreendido não teres vindo a combinar com a própria capa do livro, porque aqui o livro tem preto e depois tem aqui um amarelinho torrado e tu sempre disseste que combinavas com as capas dos livros que apresentavas. Não é um torrado, isso aí é ouro, é dourado, era difícil ouvir dourado, era demasiado shining. Eu acho que sim, mas eu tinha expectativas tão altas do teu gosto que em todas as apresentações do livro, nas tuas próprias palavras, dizias que fazias questão de combinar, por isso, não sei, é verdade, podes alugar um vestido. Reparares, eu vim com branco, cinzento escuro, vim com um layout assim bastante retilíneo, é uma capa simples, eu também vim assim. E tens o dourado no anel, por isso já na verdade isto é prateado, só tenho aqui. Mas esse aí não dava. Por acaso era engraçado eu ter trazido a minha roupa de estilista, que eu usei no lançamento, mas a estilista precisou da roupa e levou-me. Portanto, enquanto eu não a comprar, nunca mais vou pôr, tipo, a patinha. Já se nota no minuto que eu disse amarelo torrado já foi corrigido para dourado, eu disse dourado torrado no anel já foi corrigido para cinzento, por isso nota-se que há aqui já um desnível entre a avaliação e a percepção do mundo. Um pouco. Eu já senti logo esse nível quando me fizeste a capa do livro, porque o processo foi que eu recebi uma proposta de capa da editora, sim. da Generis Publishing. A proposta foi abominável. Eu, quando olhei para ela, disse: isto não pode ser. Entretanto, tu também tinhas acabado de fazer a minha capa do livro para a Colibri, para a Colibri, que estava no âmbito da coleção da Ciência da Informação, no qual também publicaste o número 18, com o livro Identidade e Design Editorial, e eu sabia que tinhas feito um bom trabalho nela, por isso ocorreu-me logo perguntar: vou ligar o número da Raquel, eu vou perguntar-lhe. E desde que pegaste a minha capa foi uma diferença enorme, fizeste um grande trabalho com ela, por isso eu estou também muito agradecido, mas mais do que o trabalho que fizeste foi o teres-me abrido as portas para um mundo que eu não conhecia, que era o mundo do design, e começamos, à medida que fomos falando também, que eu sou daqueles autores, diria chatos, talvez, que ia fazendo perguntas, ia querendo saber, ia querendo acompanhar o processo. Um autor curioso. Palavras simpáticas. Que eu sei que para os designers às vezes é bom não ter a intervenção dos autores, que fazem exigências estranhas e interfere ali um pouquinho. Por isso, eu aprendi muito. Eu sempre fui um nabo em termos de design, em termos de combinações de cores. Eu tenho evoluído muito nos últimos anos e olhar para as capas foi um dos passos positivos nesse sentido. Notei que tinhas logo bom olho, não estou a falar dos teus olhos, só do olho artístico. E realmente reparaste em muitas coisas que eu não fazia ideia que existiam. Acho que é o caso para dizer que tu elevas mesmo a outro nível aquela expressão que as mulheres reparam em tudo. Tu reparas de facto em tudo. Foi até, vimos isso ontem, quando eu estava a fazer aqueles panfletos para a apresentação do meu livro. Claro. Tu dei-te um panfleto para a mão, tu olha, este panfleto está bem, está centrado. Começaste com um elogio, lá. Eu tenho um radar. Mas foi logo, olha, a mim parecia-me tudo igual. Tu foste logo, estas letras são diferentes. Eu, oi? Este aqui, não sei porque está em itálico. Eu, oi? Este aqui, pronto, está umas cores diferentes, blá blá blá. Deixa-me logo ali a lavagem. Uma ensabadelazinha. Por isso, este olho é natural ou foi algo que treinaste? Não, este olho, sem dúvida, foi uma coisa treinada, uma coisa desenvolvida. Isto tudo começou, aliás, eu ainda me lembro quando entrei para o curso, portanto, no fundo nós todos, ou quase todos os que não temos experiência profissional, quando entramos para o curso de design, somos como um cliente, portanto, nós não temos olho para nada, nós também ficamos, espera aí, mas há diferenças aqui, isto importa, quer dizer, nós estamos virgens, digamos assim, pronto. E tudo começou aí. Claro, eu depois comecei a levar aquilo a um ponto, porque comecei a entrar tanto. Portanto, tudo começou quando comecei a estudar, não é? Mas depois, ao longo da experiência profissional, nos 2 trabalhos que tive, 3, mas essencialmente 2, fui apurando isso. Portanto, isso foi sendo aguçado, esse olho foi sendo aguçado. Depois, ainda mais quando fiz o mestrado, que eu não fiz seguido, não é? Já trabalhava, já tudo aguçou ainda mais e, portanto, cada vez à medida que o meu trabalho avança,
esse olho vai ficando cada vez mais incisivo, digamos assim. Incisivo e rápido, ou seja, cada vez é mais fácil identificar as coisas, mais rapidamente, mais claramente, é assim que a coisa vai acontecendo. Pronto. Neste momento, qual dirias ser a tua profissão? Como é que se chama a tua profissão? Neste momento eu sou designer gráfica, porque trabalho num nicho específico. Embora a minha formação seja design de comunicação, mas eu trabalho essencialmente, portanto, o que eu desenvolvo em torno das capas dos livros, da paginação, dos convites, portanto, isso é layout de design gráfico. Portanto, neste momento eu diria que, apesar de ser num âmbito editorial, o meu trabalho é design gráfico. Quando disseste fazer capas de livros, fazer a paginação, o que é que na prática significa isso? Pronto, então, era o que eu estava a explicar. É layout. O que é o layout? É a composição gráfica dos elementos num Canva, portanto, numa superfície, não é? Pronto. Pode ser uma capa de um livro, pode ser um cartaz, pode ser uma página do interior de um livro, pode ser um convite, pode ser N objetos gráficos, pode ser um desdobrável, uma capa de revista, uma capa de CD. Tudo isso é um suporte, digamos assim, uma tela, onde nós temos que organizar a informação. E a informação tem direito ao tipo de letra, que é um bocado a alma do objeto gráfico, como eu gosto de dizer, a imagens, quando assim é decidido, imagens, ilustrações, cores, todo o tipo de coisas, inclusive em camadas mais avançadas, cortantes, dobras, pronto. É curioso, porque tu realmente notas no trabalho que tu tens como esses blocos em que não são bem definidos como era o que se esperava, no sentido em que eu pelo menos a ideia que tenho é que tu tens capas tão diversas e tão criativas em que os títulos, os subtítulos, os nomes dos autores surgem ou em figuras, ou em texto, ou dentro de outras imagens. Por isso é ainda muito interessante ver como tu jogas com esses elementos e como não os vês como nos livros típicos, não é? Que temos realmente o nome do autor em texto por cima. Como esse. Como este. Esse é clássico. Quando temos o nome do autor bem definido, temos o título bem definido, de cores diferentes, centrado, formatado, à esquerda ou no centro. Mas tu tens muitas capas em que jogas com as posições e jogas com a interação e jogas com o grafismo entre elas. Por isso, de onde é que vêm estas ideias para fazer estes jogos? É assim, eu acho que o essencial é nós não nos mantermos, portanto, termos respeitar uma coisa muito importante que todos os objetos gráficos precisam de ter, que é hierarquias. Mas que eu já passo a explicar o que são as hierarquias. Mas dentro, não perdendo a hierarquia da informação, os objetos gráficos, sobretudo os objetos gráficos de impacto, como uma capa, um cartaz, precisam de ter dinamismo, precisam de ter criatividade, precisam de... No fundo, eles competem por atenção. São objetos gráficos que competem por atenção, diferente do que é o interior de um livro, que deve servir para facilitar, mostrar informação. Um objeto que compete graficamente, para além disso, portanto, para além de ser bom a mostrar a informação, deve cativar, portanto, deve apresentar algum desafio. Também para ser interessante descortinar, ter várias camadas para chamar a atenção das pessoas, para levar o cliente, digamos, no caso do livro, o leitor a pegar no livro, a querer ver aquilo em maior profundidade. Pronto. Então, os objetos gráficos, para mim, eles têm que cativar e que têm que ter profundidade, em termos cínicos e estéticos. Profundidade não é profundidade literal. Não, é profundidade do ponto de vista de interesse, certo. De ter várias camadas, por exemplo. Pronto, essa capa não é exemplo, porque é uma capa clássica de um livro, pronto, uma coleção académica, mas dentro deles estão outras capas, que também é essas que tu te referes, que são capas do ponto de vista estético apelativas e desafiantes. Portanto, elas têm os títulos muitas vezes sem ser nas posições clássicas, portanto na vertical ou na oblíqua ou em curva ou até em serpenteio ou etc. Ou incluídas nas próprias imagens ou desafiando as próprias imagens. Pronto, isso vem daí dessa necessidade de cativar e está ligado às camadas cínicas do interior do livro. Ou seja, normalmente eu não tenho tempo para ler os livros todos, não sei se me ias falar nisso ou não,
Mas, de alguma forma, eu posso explicar depois, eu tenho acesso ao conteúdo do livro, ao conteúdo, aos conceitos principais do livro. Sumário, nesse caso, saber assim de passagem. O método que eu prefiro é a entrevista ao autor, pronto, sobre a obra, até porque não há ninguém que esteja tão por dentro da obra como o próprio autor. Sim. E a capa, no fundo, a meu ver, deve refletir as várias camadas cígnicas que tu encontras na história ou na narrativa. E é daí, é de beber daí dessa fonte que vem a inspiração para muitas vezes fazer vários jogos que se veem, imagem, lettering, que se veem nas minhas capas. Vem daí. Só para concluir, a questão da hierarquia, para quem não sabe, tem a ver com o que se lê primeiro e o que se lê por último. Portanto, a ordem da leitura. A hierarquia normalmente é o título. Deve chamar a atenção primeiro, o título e o nome do autor. Dependendo do peso do autor, às vezes podemos dar mais destaque ao autor, depois título, depois subtítulo. Se o autor for mais conhecido, então real, chamas a atenção, que era o que querias, chamas a atenção pelo nome. Sim, às vezes pode-se escolher fazer essa hierarquia, portanto ter autor, título do livro e subtítulo. Mas o clássico, regra geral, é termos título, subtítulo, ou título, autor, subtítulo. Pronto. E então a hierarquia é o destaque que se dá em termos gráficos, pelo peso da letra, pelo impacto da letra, a cada um destes elementos, para conduzir o leitor a prestar primeiro atenção ao elemento A, depois ao B, depois ao C e por aí em diante. Temos ralis. Se calhar ter fechado a janela. No caso das hierarquias, como é que consegues assegurar, ou o que é que te faz assegurar que o leitor vai seguir a hierarquia que tu pensas que é mais ajustada? Por exemplo, eu posso pôr também no vídeo, posso pôr as capas, por isso, se pensares agora numa capa em que acho que tenhas mais orgulho, em que acho que foste mais ousada, podemos usar o exemplo concreto, porque as pessoas vão estar a vê-la, pelo menos alguns estão a ver o vídeo. E também, mas vamos escrever para os que estão em áudio, como é que princípios há que te garantem que as pessoas em média vão seguir aquela hierarquia? Ou seja, qual é o padrão do comportamento humano, nosso comportamento visual lá? Sim, portanto, isso aí prende-se com vários fatores, um deles é o tamanho. Vou fechar a janela, Sim, não vai falar. O tamanho, o peso da letra, para quem não sabe, o peso da letra tem a ver com a grossura da letra. Normalmente as pessoas não conhecem por bold, às vezes estão habituadas ao software Word que usa o termo negrito, mas pronto, nós temos os tipos de letra, têm famílias, isto é, eles têm dentro deles várias espessuras, pronto, que nós denominamos por regular, que é o tipo de letra normal, depois temos o bold, que é aquela versão mais grossa, mais gordinha, temos o itálico. Isto são os três básicos. E o bold só acrescenta espessura? Sim. Portanto, é o mesmo tipo de letra. E carregar mais também. Não, portanto, ele é mais grosso. Portanto, logo tem mais área preenchida de letra. Certo. Pronto. Mas é o mesmo tipo de letra. Muitas vezes as pessoas acham que as variantes de um tipo de letra são outro tipo de letra. Não. Portanto, cada tipo de letra tem... Depois há famílias tipográficas, ou seja, há tipos de letra que têm inúmeros pesos. Pronto. Há outras que têm uma paleta mais reduzida, mas normalmente a hierarquia é sempre definida pelo peso da letra e pelo tamanho. Muitas vezes também pode ter a ver com posicionamento. Pronto. Portanto, é tamanho, peso da letra, por vezes posicionamento, porque se eu colocar um elemento numa determinada zona do layout, eu também posso conduzir o leitor a olhar para ali primeiro. Pronto. Certo, no caso, por exemplo, eu estou a pensar porque nós no Ocidente lemos da esquerda para a direita, por isso essa é uma das ordens preferenciais de leitura, ou seja, coisas à esquerda em princípio vão ser lidas primeiro. Nós lemos sempre em Z, da esquerda para a direita, portanto, virado para ti neste sentido. Então, tudo o que... Por isso é que nunca se deve deixar, a não ser que seja proposital, que às vezes dá jeito assim, mas nunca se deve deixar o canto superior esquerdo sem nada, porque é o primeiro olhar, é o primeiro sítio para onde as pessoas vão olhar, regra geral, a não ser que tu faças de propósito e tenhas um elemento muito impactante numa zona e aí forças o olhar da pessoa a ir diretamente para aquele elemento. Por exemplo, uma grande imagem no centro. Por exemplo, ou no outro canto, mas com um peso visual muito grande, que acaba por, portanto, a pessoa começa ali, mas rapidamente
conduzida Quando para... dizes peso, é chamar a atenção, e chamar a atenção pode ser através do tipo de letra, da grossura, dos elementos gráficos, de qualquer forma que esse peso seja... Sim, alçado. de qualquer forma que aquele elemento, aquela frase, por exemplo, aquele título ou aquele autor esteja destacado do resto. E a hierarquia é assim, portanto, pode ser por localização, pode ser por tamanho, ou pela conjugação de todos os fatores. Tu vais conduzindo o olhar da pessoa, primeiro para aqui, depois para ali, depois para ali. Pronto, e isso é o que define a hierarquia. As hierarquias, pronto, definem a forma de apresentação da informação, e tu fizeste... É interessante porque o teu livro está na coleção Ciência da Informação, e de facto uma das coisas que aprendemos em Ciência da Informação é que um veículo é a informação também, the medium is the message, como geralmente se diz. Por isso, a forma de apresentação da informação é ela a própria informação, no sentido em que não só na parte visual está uma interpretação daquilo que tu, como disseste, foi o conteúdo do livro, que mencionaste que interpretas esse conteúdo e pretendes capturar essa ideia que estava no conteúdo através das entrevistas ao autor. Por isso, as capas nunca são neutras. Há sempre essa intenção da designer ou do designer. Se for bem feito, não sei se é uma prática comum no mundo. Eu penso que sim. Quer dizer, muitas vezes, eu não sei bem as práticas, há muitas linhas. Portanto, há gente que, por exemplo, defende que tem que se ler a obra. Pronto. Eu acho que fazer um design sem ir fundo na obra não é ok. Agora, o método como tu vais fundo na obra, acho que cada um pode encontrar um método de fazer isso. Eu encontrei o meu método, tendo em conta o tempo que eu tinha, o que eu tinha de fazer, pronto. Portanto, mas acho que se tem sempre que embrenhar bem no conteúdo da obra para que a capa possa refletir isso. Porquê? Porque no final, o leitor, a capa é sempre uma recompensa. Portanto, no final de ler, o leitor volta sempre à capa. Portanto, ele fecha o livro e é como se tivesse a recompensa do género. Eu agora entendo o que está aqui. Daí dá profundidade, que eram os significados ocultos que pode ter ou pode não ter, não é? Sim, aparentemente ocultos. Ou menos óbvios, ou significados que talvez não se tenham numa primeira impressão, mas depois, sabendo o conteúdo, consegue-se revisitar e ver afinal, etc. Isto aqui está aqui por causa disto, aquilo dali está aqui por causa daquilo, e as pessoas vão associando, e isso é uma coisa gratificante. No final é como se fosse quase um presente que a pessoa recebe. Isso era, pronto, eu estava a continuar, era fantástico, do ponto de vista da ciência da informação, é de facto uma forma de estruturação da informação com vista à transmissão da mensagem. Esta noção do papel que o medium ou que o formato tem na transmissão da mensagem é algo que tinhas presente? Ou é algo que foi introduzido aqui para pertencer à coleção? Como assim? Agora não me ficou muito claro. Pois eu estou a pensar um pouco em voz alta, mas... Não, é assim, não percebi bem se era uma questão do papel. Por exemplo, se o papel influencia, por exemplo, a diferença entre o papel e o digital. Não. Isso é um tema interessante que podemos falar daqui a bocado, a diferença entre o livro digital e o livro em papel, mas eu questionava apenas. Eu nunca pensei muito a fundo sobre isto. É contigo, eu no fundo das conversas que nós fomos ter ao longo dos anos, processo. Mas foi há alguns meses. Deste processo, sim, do processo. Foi há alguns meses que fui pensando em voz alta e só estava curioso para saber se esta consciência do quão importante é o formato, se é algo que os designers têm, se é algo que surge na mente só porque é bonito, ou parece bom, parece bem. Não, eu acho que tudo é aquilo. Todas as capas que eu faço, todos os objetos gráficos que eu faço, eles têm propósito, eles têm intenção, têm conceito, digamos assim, tem mesmo essa coleção. Pronto, e às vezes temos também o peso da entidade, né? O peso dos coordenadores, nós não temos sempre liberdade total para fazer tudo o que queremos. E nessa coleção havia por ser justamente sobre a ciência da coleção, da ciência da informação, a coleção tinha que ser uma coisa muito clean, se calhar para refletir isso mesmo, o acesso à informação. E essas capas são um bocado a alusão ao que está no interior, portanto é a pureza, é a dureza da informação. Portanto, o que nós temos aí é literalmente só um exercício de hierarquia,
Tens primeiro isto, depois aquilo, depois o outro e pronto. E sim, há uma espécie de alusão ao papel que é todo branquinho, portanto, letras sobre fundo branco. Depois que as capas são todas assim, o que é muda... informação pura e dura. Certo, o que muda vai sendo um pouco o tom dos títulos e a coleção, os tons vão mudando, mas o resto é a estrutura e a hierarquia. Sim, exato, é sempre a palavra-chave. mesma. É igual. Sim. Sobre as diferenças entre fazer capas para livros físicos e fazer capas para e-books, por exemplo. Eu não sei se os e-books são impressos ou não sei se alguma vez fizeste uma capa para um e-book especificamente. Assim, especificamente para um e-book são raras, devo ter feito uma, duas. Mas normalmente os e-books chamam-se e-books porque eles não são impressos. O que acontece é que às vezes tu tens um livro que existe físico e tem uma versão em e-book. Exato. Pronto. Isso é que eu perguntava, porque a diferença é que, como estamos a falar de como o design interfere com a própria informação, da forma como ela é transmitida, imagino que fazer uma capa para um livro unicamente em papel tem uma configuração informacional diferente do que para fazer para um e-book, porque o uso é diferente. Logo, se calhar, o que queres transmitir e os próprios formatos de comunicação é diferente, porque no digital compete com outro tipo de elementos. Por isso, só estava curioso para ver que diferenças há no processo criativo, no processo da criação de hierarquias e no processo de captação dos pesos. Tem e na captação dos pesos também, porque o ecrã tem uma leitura diferente do papel. Não no Z, que tu dizias? Também, sim, o Z também, mas se nós formos ver, dependendo do tipo de suporte, aquilo pode ser que não apareça tudo de uma vez, ou seja, toda a página de uma vez. Os e-books têm uma particularidade que eles são ajustáveis, portanto, aos ecrãs. Ou seja, pode mudar a formatação e as dimensões, não é? Portanto, eu não tenho muita experiência ainda nisso, mas é complexo para mim por conta dessa flexibilidade toda. Portanto, tem que haver se calhar uma simplicidade maior para não desformatar. Porque como tu tens essa flexibilidade, enquanto tu tens um livro físico, ele vai ser sempre assim. Portanto, ele é deste tamanho. É 16:23 e não muda. Portanto, este layout eu posso estar descansada, porque eu faço este layout e ele é aquilo, é impresso. Não é? Agora, quando tu falas de um e-book, é que um e-book é mais do que um PDF online. Um e-book é um suporte constantemente mutável. Portanto, tu abres num telemóvel, tens um formato, tu abres num tablet, tens outro formato, tu abres num computador, tens outro formato. Portanto, à partida, quando eu trabalho nesse sentido, tento ser mais, portanto, talvez mais purista, focar nos pesos e na hierarquia, mas tentar ser o mais simples possível, porque para assegurar que quando há essa flexibilidade, aquilo não se desconjunta tudo, digamos Se calhar, assim. estou a pensar em voz alta. Portanto, é um suporte que limita um pouco, talvez, nesse sentido. A não ser que eu tivesse já um conhecimento muito profundo que me permitisse fazer como eu faço no layout fixo e aproveitar-me dessa flexibilidade. Certo. Mas para isso era preciso que eu entrasse mais fundo. Do ponto de vista, então, do design em papel, que, embora, tens a vantagem de que o formato e a dimensão é conhecida, que tipo de limitações é que sentes neste tipo de trabalho? Limitações, por exemplo, ao nível das impressões, ao nível das cores? Porque no digital, ao menos, sabes que a cor que escolhes é a cor que vai ser. Sim. Com alguma variação, que os ecrãs também são diferentes. Há uma decalagem, portanto, é preciso saber-se, é preciso ir aprendendo das manhas, porque há uma decalagem muito grande entre a cor RGB, que é a cor produzida pelos ecrãs, e a cor SMIC. Quando dizes decolagem, há uma diferença, há uma separação. Sim, há um desnível. Certo. Pronto. O que é que acontece? O RGB são cores formadas por luz. Portanto, a soma do red, green e blue é branco. Portanto, é a luz do ecrã. A quadricromia, a soma das três cores físicas... Isso é quadricromia. Sim, quadricromia. São depois 4. explico, sim, mas são três cores físicas. A soma das três primárias, portanto, ciano, magenta e amarelo, dá preto. E qual é a quarta? Pronto. A quarta é que, para facilitar em termos de impressão, o preto é sempre posto à parte, não é preto composto, ou seja, para fazer o preto tu não usas ciano, magenta e amarelo, já tens a tinta preta. Portanto, sempre que se imprime-se em quadricromia, portanto, que é o ciano, o magenta ou o amarelo, mais o preto. Pronto. Por isso é que é quadricromia, mas essencialmente são sempre três cores primárias. As físicas resultam em preto
e as do ecrã resultam em branco. Portanto, ou seja, tudo o que se vê no ecrã brilha sempre muito mais. Para se conseguir uma cor muito vibrante em impressão, das duas uma, ou se usa cores diretas, que são cores que vêm, os muito conhecidos Pantones, que são cores que já vêm feitas. É um catálogo que existe com cores que vêm feitas, que pode ser mandado vir de fábrica, portanto uma determinada cor, para vir mais vibrante. Pronto. Só que isso depois também influencia muito, é muito influenciado pelo método de impressão, porque, por exemplo, a impressão digital, que hoje é recorrente, não funciona com cores especiais, portanto, ou seja, com essas cores tu podes mandar vir e não sei o quê, funciona sempre em quadricromia. Portanto, tu tens que mexer muito na saturação, na vibração da cor, tentar compensar no ecrã, portanto, às vezes exagerar um pouco no ecrã para poder ter melhores resultados no físico. Isso assumo que esse ajuste é com base na experiência. Sabes que tipo de parâmetros são no também computador. Tens perfis de conversão que é preciso dominar. Pronto. Depois também dependendo das máquinas com que trabalhas, dos sítios com que trabalhas, isso pode ser mais fácil ou não. Mas basicamente é tu conheceres os métodos, portanto conheceres os métodos de impressão, saberes o que é que podes contar para tentares no ecrã ajustar para sair o melhor possível. Mas regra geral é sempre chocante, portanto há sempre um choque, é literalmente chocante. Chocante no sentido negativo? Ou... Não, chocante no sentido da diferença, porque muitas vezes as pessoas criam altas expectativas, isto brilha tanto, isto tem tanta cor, mas o físico nunca vai ter tanta cor, nunca. Portanto há sempre ali um ligeiro abatimento que às vezes é difícil de lidar para os autores. Pronto, por exemplo, nessa capa aí temos uma cor especial que é um Pantone direto, que é uma cor metalizada, portanto é uma espécie de um ouro metalizado. Mas... Eu não consigo levar a sério quando diz uma cor Pantone, com rima com tone. Parece que estás a gozar com ela. É o nome da escala, portanto, até para pintar paredes também existe o catálogo de Pantone. Pronto. Okay. Mas é uma coisa que normalmente só os profissionais conhecem, por isso o nome é um pouco cómico. Mas pronto, deparamos-nos com outras, voltando à questão, deparamos-nos com outras... limitações, sim. Sim, sem ser... Aliás, desculpa, um pequeno parênteses. Tu estavas a falar dos métodos de impressão, disseste que a impressão agora é o digital. Que outros tipos de métodos de impressão costumam ser usados? O clássico é o offset. Pronto. Como é que se explica o que é uma impressão offset? É uma impressão que é feita numas máquinas bastante grandes, portanto serve para imprimir grandes quantidades, só compensa assim. Uhum. Grandes quantidades é acima de quanto? Acima de 200, 300 exemplares. Se for para baixo disso já é muito prejuízo. E isto são quantidades mínimas, portanto o ideal seria de 1000 para cima. Best-sellers, então. Mas vá, de 300 para cima já compensa. Abaixo disso já é um bocadinho prejuízo, já compensa muito mais imprimir no digital, porque são poucos exemplares e, portanto, porque o offset é um método mais complexo que exige, vem do antigamente, que aquilo era uma chapa fotossensível, tinha que ser fotografada quase, era uma solução fotossensível, depois era feita uma chapa que era posta na máquina e aquilo imprime em série. Uma série de coisas. Os jornais começaram Parece-me os tipos de tipografia antiga, que tinha os caracteres, fazemos um molde com os caracteres, veio carregava. Daí, só que depois passou a ser a chapa fotossensível e hoje em dia é a chapa gravada a laser. Portanto, são umas máquinas com laser que gravam uma chapa que é posta na máquina e imprimem em série. Então é uma chapa para cada capa? Não, uma chapa para cada cor. Portanto, tens quadricromia, portanto há uma chapa para o oceano, uma chapa para o magenta, uma chapa para o amarelo e uma para o preto. Mas então essa chapa faz 4, pronto, uma para cada e está feito, não é preciso substituir depois, ou tem algum desgaste? Não, depois elas têm que ser acertadas para dar a cor final, portanto elas têm que cair exatamente no mesmo registro. Isso tem de ser acertado pelo impressor. Isto é difícil estar a falar no abstrato. Sim, para quem não está por dentro. Mas eu estou a pensar se é uma sobreposição física. Exato, é uma sobreposição. Okay. Que faz o efeito da imagem. Portanto, tu só tens a percepção da fotografia normal depois das 4 cores caírem umas sobre as outras. Mas, por exemplo, eu não estou a compreender bem, porque uma imagem... É normal, é uma coisa complexa. Eu só estou curioso. Pronto, não sei se dá para explicar muito do ponto de vista abstrato, porque vinha... Podia ser trazido a máquina contigo. Não, talvez se tivéssemos aqui mais livros fosse mais fácil de explicar. Se calhar. Mas, por exemplo, eu só estou a tentar compreender se
que uma imagem tem muitas cores. Sim. E se a sobreposição das 4 placas dá uma cor, como é que tens a ideia do conjunto inteiro? Devias ter milhares de sobreposições. Sim, assim, todas as cores são feitas destas 3 cores. Mas as cores são feitas fisicamente, certo? Com a sobreposição das placas. É a sobreposição, sim. Só seja, que... num pixel tens uma cor, num pixel à direita tens outra cor. Mas quando imprimes, não imprimes pixel. Pixel imprimes no sentido ponto. de espaços, não é? Tens vários tempos, muda aqui, um ponto ali. Sim, mas isso ou seja, todas as cores são feitas com estas 3 cores básicas. 4, adicionando o preto, que também é produto das outras. Pronto. Portanto, todas as cores são feitas destas. O que varia é a intensidade de cada cor, a opacidade, portanto, a transparência de cada cor. Portanto, imagina, tu para teres um verde de uma floresta, tens uma oscilação, tens umas nuances de opacidades de amarelo, junto com ciano, dá aquele verde, mais preto faz a sombra, mais magenta mas, faz por exemplo, os já vai tons. sobrepondo as placas e depois carrega e dá uma cor. Depois anda um bocadinho e volta a carregar com outra combinação. Não anda nada, é tudo no mesmo sítio. É tudo de uma vez? Era preciso exemplos. Talvez depois eu te possa mandar umas imagens para tu pôres aqui a meio para as pessoas perceberem, porque senão fica muito confuso, estás a fazer muita confusão. Mas é basicamente como se tivesses uma fotografia, imagina uma fotografia. Essa fotografia é decomposta nas 4 cores, portanto ela tem uma mesma fotografia só em ciano, uma só em magenta, uma só em amarelo e uma só em preto. E elas todas juntas, sobrepostas umas às outras, dão as cores todas. Ou seja, não é uma camada lisa de uma cor. Claro que não. A própria camada, a própria folha já tem os reais, os contornos da fotografia. Já percebi. É isso. Creio que já percebi. A não ser que imprimas em diretas e aí não tens quadricromia. Tu podes ter tricromia, bicromia, que é o que está, por exemplo, aí é bicromia. Portanto, aí são cores diretas. É uma cor dourada e uma cor preta. Então, para cada capa fazem-se 4 folhas. 4 chapas. 4 chapas, sim. 4 chapas que depois... Se for uma capa em quadricromia. Exato, uma capa em quadricromia, depois combinam-se as 4 chapas e dá uma cor. Dá os resultados. Se calhar é um pouco como aos negativos, tens a mesma fotografia, só que com uma cor diferente. O princípio, não é? Claro que a chapa é negativo, para poder agarrar a tinta no sítio certo e passar para o papel. Ok, acho que finalmente compreendi. Ok, então temos métodos de impressão, temos o digital, temos este offset, existe mais algum? Temos muitos mais, mas os principais, por exemplo, usados. Os principais no ramo editorial são estes. Pronto, depois há coisas alternativas, há risografia, há serigrafia, mas isso é para coisas mais, assim, mais artísticas, talvez. Para os livros tradicionais, estes métodos são os que são recorrentes. Ok. Estás a falar há pouco alguma mais limitação que sim. ter? Limitações tu tens sempre. Portanto, tu tens o próprio canvas, portanto, o próprio formato da capa é uma limitação, não é? Porque tens que lidar com a informação dentro daquele enquadramento. E já agora, assim. se calhar convém esclarecer que nós estamos a falar de capa, só que um projeto de uma capa tem a capa, a contracapa e a lombada. Pronto, isso vamos mais longe. Que tu fizeste que tu metes em plano. Sim, por exemplo, porque existem várias interpretações. Quando nós falamos, eu aqui referia-me à capa parte da frente. Portanto, sim. Aquele retângulo que a pessoa vê, portanto, a pessoa quando pega no livro vê aquele retângulo inicial. Mas eu não trabalho numa perspectiva de limitação, como se vê em vários designs. Por exemplo, tu vais a uma livraria e muitas vezes tu olhas para o livro, vês a parte da frente, tu viras a lombada e tens um corte. Viras a lombada e, por exemplo, tens uma cor lisa. Há um corte. E depois tens a contracapa e já tens, se calhar, um layout diferente. E depois tens as badanas e eu não gosto de trabalhar assim. Eu desenvolvi o meu próprio método e faz parte da minha assinatura enquanto designer. Eu interpreto uma capa como um todo. Portanto, eu quando desenvolvo a parte da frente, ela alastra para tudo o resto, para a contracapa, para a lombada. Portanto, eu não gosto dessas fronteiras, dessas quebras. Eu gosto que a pessoa, quando lhe apeteça e quando decida abrir o lençol da capa para ver tudo, veja uma continuidade, tenha uma segunda surpresa. É por isso que eu costumo dizer que visto livros, porque para mim é uma roupa total, é algo que abraça. Portanto, não se finda naquele retângulo da parte da frente. Ele expande. Pronto, mas tudo começa com a parte da frente. Portanto, a parte da frente é o que define tudo o resto. Portanto, a primeira coisa a trabalhar são esses limites, portanto, esse retângulo da parte da frente.
E quando eu digo limites é porque, por exemplo, muitas vezes acontece tu teres um autor que te diz assim, eu tenho esta fotografia que faz sentido para mim, faço muita questão que esteja, pronto. E nós temos que lidar com aquilo. E a fotografia, por exemplo, é horizontal. E tu tens um formato vertical. Não quer dizer que tu vás usar sempre a fotografia, portanto, expandida como fundo da capa, não é isso. Mas às vezes é desafiante lidares com certos elementos opostos. Nesse caso posso tirar certos elementos da fotografia que digam mais ao autor e não incluir a fotografia toda, depois geralmente interpretação mais artística. Há muitas interpretações, muitas abordagens que têm a ver também com... As limitações estão sempre ligadas também à intenção do autor, do cliente. Eu falo no meu livro que nós temos várias instâncias de clientes. Isso aí é uma coisa que tem que entrar nas limitações, porque quando eu digo várias instâncias de clientes é porque eu, enquanto designer, não é? Tenho que atender a várias capelinhas, digamos assim. Portanto, eu tenho a chancela, portanto, na pessoa do editor, tenho o próprio autor, pronto, que para além de ter produzido aquela obra, hoje em dia é muito assim, ele também, por vezes, é quem paga, portanto, quem está a investir, para além da editora, naquele livro, e depois temos, por fim, o leitor. Muitas vezes nós temos que atender... Mas o leitor é uma entidade abstrata, tu não conheces quem é o leitor, é o que tu interpretas o que é o leitor, a potencial audiência. Sim, tu, através da obra, tentas auscultar mais ou menos, portanto, quando acedes ao conteúdo da obra, percebes mais ou menos a quem é que aquilo se dirige, mas tens sempre que ter em consideração que há sempre leitores surpresa, portanto, a capa tem sempre que ser uma coisa que seja fiel ao conteúdo, mas que chama a atenção, porque tu podes ter uma pessoa que de repente se calhar não é o público daquele livro, mas por alguma razão ele pode se interessar por ele, portanto tu tens que atender a estas três instâncias. E aí há muitas limitações, por exemplo, às vezes é a própria chancela que te impõe uma limitação, ou é o próprio autor que te impõe uma limitação. Quando eu digo uma limitação, pode ser o próprio gosto da pessoa, pode ser elementos que a pessoa já tem fixos que quer usar. Não são todos os autores que têm a grandeza, por exemplo, de dizer leia ou eu falo sobre a obra e o espaço é seu. Isso é grandeza? É porque, no fundo, é um desapego que aquela pessoa está a ter, portanto, que aquele autor está a ter em dizer que, portanto, confia que se faça... Pois, faz lembrar como quando alguém tem obras em casa e depois vêm os técnicos, e os técnicos são especialistas, claro, e sabem o que fazer, e depois tem sempre alguém a mandar bitites, não, faça assim, não, quero assim. Eu não quero assim. Ele deve estar a ouvir, olha, tapa o ouvido. Sentes um pouco isto também, às vezes? Sim, sinto. Sinto que, lá está, existe todo o tipo de pessoas, não é? Portanto, existem aqueles autores que dizem, olha, eu falo sobre a obra, ou você lê a obra, e o palco é seu, portanto, eu quero ver o que é que vai sair daí, portanto, pronto. Temos este tipo de cliente que também é desafiante, porque a liberdade também dá pânico. Claro. Portanto, quando tu te vês perante um livro e tens tu que imaginar algo, isso tem uma carga, portanto, é uma espécie de um presente envenenado, mas normalmente no fim é muito compensador, portanto, dá-te ali uma responsabilidade, uns nervos, um peso, mas da minha experiência o resultado é sempre muito compensador. Não é fácil, mas vale a pena. Depois tens aqueles autores que te impõem um elemento qualquer, por exemplo, eu faço questão que tenha esta imagem, ou eu faço questão de não ter título de elementos na vertical, ou eu faço questão de usar esta cor, por exemplo, mas depois te dão certa liberdade à parte dessa condicionante. Tens aqueles que são muito apegados e têm muita dificuldade e, portanto, já vêm com uma ideia fixa e não querem dar espaço ao profissional para atuar ou para fazer o que é melhor. Esses devem ser mais difíceis para ti, porque tens que negociar com eles. Sim, basicamente sim. Tem que ser uma negociação e muitas vezes fazem-nos explicar muito e provar porque é que tem que ser assim assado. Certo. Ou porque é que deve ser assim assado e deixar depois nas mãos deles se querem avançar ou não. E porque muitas vezes eu sou forçada a tirar o meu próprio nome porque a partir do momento em que, por exemplo, passa uma barreira do aceitável do ponto de vista daquilo que é ético ou daquilo que eu, enquanto profissional, considero que funciona, se passar dessa barreira, é o meu trabalho, é o meu cliente. Portanto, eu posso ter que passar dessa barreira, mas a partir daí eu não quero vincular-me
o meu nome certo. enquanto profissional àquele objeto gráfico. Porque cada capa é um portfólio para ti também, não é? Sim, porque quando eu dou o meu nome, eu estou a dizer que eu, como profissional, valido aquilo que está ali. E muitas vezes eu não valido porque tive demasiadas limitações, isto porque estamos a falar de limitações, e portanto, a partir de uma certa barreira, de um certo limite, eu não me identifico mais com aquilo. Então, no fundo, também estás a dizer que a palavra do autor é final, porque, como também referiste, é ele que muitas vezes paga para que as obras se realizem. Por vezes. Mas quem impõe estes limites, lá está, são estas 3 instâncias de clientes. Portanto, não necessariamente este papel é sempre do autor. Às vezes pode ser do editor, às vezes pode ser de determinado público leitor que se sabe que vai, por exemplo, imagina monografias. Um exemplo. Nas monografias, muitas vezes são para terras monografias geográficas, não é? Por exemplo, aquele livrinho sobre aquela aldeia do norte do país, pronto. E então são aquelas pessoas já de muita idade que vivem ali e que vão comprar aquele livrinho. E portanto isso é uma limitação. Muitas vezes castra muito a liberdade, portanto tem que ser aquela fotografiazinha, com aquele tipo de configuraçãozinha, tipo muito, muito clássica, muito fechadinha, porque é o que aquele público quer. Portanto, esta castração muitas vezes não vem, não é o autor que é propriamente o vilão. Sim. Qualquer tipo de cliente isto pode acontecer, faz parte do trabalho. Os autores nunca são vilões, o cliente tem sempre razão. É o que se aprende logo de criancinha. Sim, pronto, o que eu estou a querer dizer é que estas limitações podem vir de muitas fontes, muitos porquês. Nós estamos aqui a querer vilipendiar os autores, porque eu sou muito grata a eles e gosto muito de falar com eles. Eu como autor estou quase ofendido. Estou a brincar. Vamos lá. Estou a brincar. Sabes que não é assim. Eu sei. Ao nível das limitações da chancela, que também referiste, é um aspecto curioso, porque tens a tua identidade enquanto profissional, mas também tens, no caso da tua profissão, tens uma missão perante a Colibri. A Colibri tinha uma imagem antes de ti também. Houve bastantes reformulações desde que tu entraste. Se tu entraste em 2014 e desde tudo nós estamos a falar, e foste dizendo que desde que entraste tens contribuído para reformular a imagem e a estética das edições da Colibri, mas em todo o caso há uma dualidade entre o que é a tua identidade profissional e o que é a identidade dos teus patrões ou a identidade da marca para a qual trabalhas. Sim. Como é que se equilibram estas duas? Nem sempre é fácil, portanto foi um processo. Porquê? Porque não se pode dizer, quer dizer, em termos de identidade gráfica, sim, eles tinham um logotipo e tinham as suas cores, as coisas que concernem a uma identidade gráfica. Mas depois, por outro lado, os livros não tinham propriamente essa identidade, portanto, não havia, era tudo muito... Não havia padrão uniforme? Sim, não havia propriamente quase linhas de coleção, era tudo um pouco... Pronto. E no fundo, quando eu lá entrei, eu procurei ir organizando esteticamente, criando coerência. E inadvertidamente, portanto, um pouco involuntariamente, como eu também me fui desenvolvendo como profissional ali, a minha imagem, de alguma forma, eu também dei um pouco da minha imagem àquela empresa, pronto. E eles, de certa maneira, foram abraçando isso. Claro, aí entram as limitações, porque muitas vezes eu não consigo espraiar-me tanto quanto quero, e essas limitações também vêm do tipo de chancela que é, não é? Nós temos muito livro académico, às vezes não dá para explodir em termos gráficos, então tem que haver ali uma contenção. E a imagem, essa relação faz-se muito portanto, da minha identidade enquanto designer, em combinação com essas limitações no bom sentido, portanto, essa contenção que tem que haver, que concerne ao tipo de chancela que é. E o resultado final sai, um pouco a imagem da editora agora sai dessa gestão de forças, digamos assim. Então, dirias que em cada capa estão um pouco os dois elementos, tanto a perspectiva da editora com os elementos que eles consideram prioritários, sim, tanto como a tua veia interpretativa. Sim, tem dos dois. Por vezes já há situações em que é mais patente, se calhar, o meu lado, portanto, há certas capas em que fica mais patente a minha assinatura pessoal e outras em que está mais patente o tipo de chancela que é, mas elas vão-se equilibrando, mesmo as mais excêntricas com as mais certinhas, elas nota-se ali e depois há coisas no meio que vão fazendo a ligação. As linhas gráficas, etc. Sim, então se calhar quando recebes trabalhos freelance, como foi para o meu caso no meu livro,
ter mais liberdade, esfregar um bocadinho as mãos, agora vou-me esforrar mas neste. sim, é verdade, eu ali pude e desde já foste um bom cliente por isso, eras muito, muito curioso, pronto, daqueles que queriam muito perceber todos os porquês. Mas por outro lado não senti grande limitação, senti mais preocupação em perceber tudo o que estava a acontecer, ou porque é que estava a acontecer assim. E isso até foi engraçado porque, pronto, deu algum gozo esse processo de explicação daquela liberdade que tu me tinhas dado, pronto. E isso foi interessante. Eu lembro-me, tu estás preocupado porque é que o teu nome estava na vertical e será que aquilo e não sei o quê, Sim. E eu explicar porque é que aquilo estava ali, como é que aquilo funcionava, pronto. Tinha a ver com que estava numa zona muito beneficiada do layout, lá está por ser o canto superior esquerdo. Agora percebo. E pronto, e várias coisas, o sentido das leituras, etc e tal, eu fui-te explicando isso tudo e foi interessante. Sim, acho que foi um bom exercício também, porque eu sinto, pelo menos da minha parte, que fomos construindo a capa em conjunto. Eu tinha uma ideia à partida, porque também não começaste no caos sem estrutura nenhuma, e acho que isso é um bom ponto de partida, mas tu depois foste pegando, fizeste a entrevista, a conversa comigo para eu explicar sobre o que era o livro, para procurar saber, e depois foste desconstruindo um bocado essas ideias e arranjaste 3 ou 4 variações, e depois acabamos por escolher variantes, e acabamos por escolher uma. E acho que funcionou muito bem. Sim, eu também acho. A questão aqui é assim, tu vinhas com uma coisa que é boa, que era uma ideia conceptual, digamos assim. E essa ideia conceptual, portanto, que é um conceito que eu quero passar, é uma informação que eu quero passar. Do ponto de vista gráfico, não tenho absolutamente claro, pronto, mas essa ideia conceptual está sempre muito ligada com o que está no conteúdo do livro, o que é bom, porque eu, não tendo lido o livro, pude aceder não só ao conteúdo do livro, como a uma visão, digamos assim, conceptual daquilo que tu querias dizer, esteticamente. E depois eu peguei nessa ideia conceptual e transformei numa ideia gráfica. Portanto, e aí eu tive liberdade, só tinha portanto, um conceito. E eu pude pegar nisso e, em termos de ideia gráfica, ideia estética, eu pude usar as minhas... Sim. Para mim foi interessante, tu preservaste a informação, tu transformaste essa informação, que era a ideia, e deste-lhe uma forma gráfica. Exato. E acho que esse também é esse o elo pelo qual faz muito sentido falar de design no âmbito de uma ciência de informação. Sim, claro. É exatamente por isso. Porque é uma forma, é como tu transmites a informação, portanto Exato. É o que dá forma à transmissão da informação. Eu sinto muito isso. Vou levar-te a desacordo um bocadito. Eu reparei que um elemento que tu sentes que tem bastante valor é ao nível das lombadas. Quando o livro está deitado, tu puseste no meu livro, e estou a ver aqui na coleção do teu livro tem, as lombadas não se leem com o livro virado para cima. Com a capa virada para cima. Com a capa virada para cima, sim. Com a capa frente. Sim, com a parte da frente virada para cima, a lombada não se lê. Eu fiz mais ou menos um choradinho disto há uns tempos, tu disseste-me, se bem me recordo, nem penses. Nem pensa em ter tipo, o título virado para baixo, para se ler na horizontal, que isso não se faz. Mas eu desde então comecei a reparar um bocadito, e quase todos os livros que eu vejo, o título lê-se quando o livro está deitado. Lê-se bem, ou seja, o título está na posição natural de leitura. Por isso... Isso é fácil de responder. Não me põe em nenhuma situação controversa. Isso é assim, existem duas linhas. A linha, americana, que é essa do tu teres o livro na horizontal, e uma linha mais digamos aqui, mais mediterrânica, mais se calhar europeia, mas também não digo que seja, centro-europeia ou sul-europeia. Que é assim, pronto, nós aqui ainda usamos muito o sistema da estante na vertical. Pronto, a estante com os livros organizados na vertical. E tem a ver com isso, portanto, o livro que tem a capa virada para cima e a lombada a ler-se portanto, em vez de ser de baixo para cima, de cima para baixo, é a linha do livro de mesa, portanto, que normalmente é para livros maiores, portanto, que estão na mesa, lá está, com a capa virada para cima, capa frente virada para cima. Faz sentido esta distinção entre livro de mesa e livro de estante? Só que depois, calma, eu não terminei. Desculpa. Depois a questão quando eu digo livro à americana, porque se calhar porque eles organizam mais os livros, lá está, na horizontal, e portanto privilegiam
a visão da mesa. Nós aqui, por exemplo, a minha chancela, a chancela para quem eu trabalho, é literalmente livro académico. Portanto, livro que está normalmente organizado na vertical. E nas livrarias daqui, portanto, quando tu vais às livrarias, no nosso país e nos países aqui ao redor, Espanha, França, Alemanha, pelo menos da minha experiência daquilo que eu vi, nas livrarias os livros são organizados na estante na vertical. E quando tu tens um livro à americana, qual é que é a tendência? Pôr ao contrário para poder ler-se. Porque é assim, tu numa livraria lês sempre, o sentido de leitura é sempre de baixo para cima. Portanto, é da esquerda para a direita na horizontal e na vertical é de baixo para cima. Se tu tiveres uma leitura de cima para baixo, tu te fazes um esforço hercúleo para ler seja o que for. E quando tu tens um livro ao contrário, normalmente o logotipo da editora também está ao contrário. Portanto, se tu tiveres um livro à americana, portanto um livro com a lógica do livro de mesa, estás numa livraria portuguesa e tens que pôr esse livro numa estante, o que é que eles vão fazer? Virar o livro ao contrário para se poder ler. Logo, o logotipo da chancela vai ficar ao contrário. Okay, o que é que se procura fazer? Evitar, portanto, aqui, sabendo disto, que o livro se vende naquele suporte que vai ser distribuído, naquele suporte tem que chamar a atenção naquele suporte. Muitas vezes os livros não têm a benesse de ter a capa frente virada, portanto, tens de competir na estante. A lombada é uma segunda capa. Portanto, eu valorizo essa lógica por causa disto que acabei de explicar. Mas repara que o foco disso é muito voltado para a estante, não é tanto para a utilização corrente do livro. O que eu noto bastante é que me dá gosto, quando estou a ler um livro, conseguir pousá-lo e conseguir ler a lombada também, porque acrescenta mais personalidade, porque as pessoas também conseguem ler o que tu estás a ler, que é sempre uma forma de socialização, em todos os casos, porque um livro com o título virado ao contrário, quando ele está pousado na mesa, que é quase um livro anónimo. E em termos também visuais, acaba por ser mais, pelo menos para mim é mais agradável conseguir ler o título. Até porque agora nas estantes, lá está, falaste das estantes na vertical, se calhar pensando numa organização em estante de livraria em que é preciso competir e é preciso comprar o livro, mas eu veria mais como do ponto de vista do utilizador, que geralmente tens 1 ou 2 livros nas estantes horizontais, pousadas, ou tendo uma mesinha de cabeceira, por exemplo, dá gosto ter um livro. Isso. Só que em termos de marketing, repara, antes de pensar no livro em estar na tua mesa ou estar na tua banca de cabeceira, tens de pensar em vendê-lo. Sim, mas é outra vez o ponto de vista, ou seja, estás a dar mais valor ao potencial de cliente do que ao próprio cliente que já comprou o livro. Sim, mas e acho que quem comprou o livro eu não acho tão prejudicial essa questão, porque lá está, como eu digo, a lombada é a segunda capa. Tu quando tens o livro sobre a mesa, tu visualizas sempre a capa antes. Portanto, em termos de balanço... Mais ou menos, pode ter vários livros em cima dos outros. Sim, mas em termos de balanço, na minha opinião, não digo que não seja, que eu não perceba o teu lado, percebo. Só que em termos, quando tu fazes o contrabalanço entre uma perspectiva e a outra perspectiva, eu continuo a eleger a minha, entre aspas, esta linha, por causa daquilo que expliquei. Embora compreenda isso, que às vezes quando, por exemplo, uma pessoa que estuda academicamente, tem muitos livros, pronto, ok, se já está habituado, em vez de pousar o livro com a contracapa, com a capa para baixo, põe para cima, e pode ter uma lista muito vasta de livros e não ser tão fácil. Mas, pronto, eu opto por esta linha por estes motivos, mas, por exemplo, se um cliente me solicitar, me apresentar coisas e me disser assim, eu quero assim... fair enough, eu só achei curioso porque quando falamos disto ficaste chocada que eu pensasse assim, isto não se faz no mercado. Mas no caso tu tens portanto, é essa experiência de quem lê muito e de quem valoriza isso. Mas se calhar eu reagi assim porque estou muito habituada a ser questionada sem as pessoas terem uma razão propriamente vívida e eu tenho que estar sempre a explicar e sempre não sei o quê. E as pessoas não sabem o sentido de leitura, portanto às vezes são questões absurdas, dizendo, eu vejo assim e eu não percebo porque é que está assim. Pronto, e eu quero assim porque quero assim, não tenho porque o do meu primo é assim. Opa, estamos a ir a situações extremas, mas há coisas que são assim. Eu compreendo. Às vezes nós temos de estar a explicar, olha que o livro vai ficar arrumado assim, olha que na livraria, olha que depois não consegue ler. Pronto. E às vezes prende-se muito, é um pouco vício. Eu só compreendo, e também é mesmo muito... Eu compreendo isto, é muito curioso. Com as pessoas. Porque é outro aspecto que eu nunca pensaria nisso, nunca me passou pela cabeça, mas desde que começamos a ter estas conversas, comecei a prestar atenção a esses pormenores. Por ser mais um exemplo dos pormenores, ou do mundo que me abriste, ou no nível de treinar o meu olho.
Também estou muito mais atento a capas, a cores, a posicionamento, e é muito engraçado ver isso evoluir. Mas, se fosse agora, eu fazia questão de ter o título virado para baixo. Tudo bem. Já para dizer, mas aprendi, pronto, fica para o próximo livro. Próxima vez que me encontrares para fazer algum trabalho, eu vou ter isso em atenção. Já sabes, o título vai ficar deitado. Outro aspecto curioso, aliás, nós temos andado a falar de capas, só que o design de um livro inclui mais do que a capa, inclui também a paginação. Sim, sim. E eu tive muita experiência nisso, infelizmente, porque a editora devia ter feito isso. Mas pronto, eu aprendi isso. O que é que podes explicar, para quem não sabe, o que é que se compreende pela paginação? A paginação é o layout, portanto, é o aspecto visual das páginas no interior do livro. Portanto, tudo é layout. Tu tens uma capa também é layout, portanto, é o aspecto visual daquilo. Mas os layouts da paginação têm certas normas que também variam conforme o tipo de livro que é e o público que é. Por exemplo, se tu tens um livro mais académico ou mais científico, tens um tipo de layout. Se tens, por exemplo, um livro de ficção, tens outro tipo de layout. E eu posso explicar, por exemplo, quando tu tens um livro académico, normalmente o livro que não é ilustrado, o livro simples, privilegia o quê? Uma boa leitura. Pronto. Uma leitura fácil. Uma leitura fluida. Como um tipo de letra standard. Uma leitura fluida. Okay. Que seja fácil, que não seja muito maçadora. E há vários parâmetros que definem isso, que é o espaço, o tamanho da letra, o tipo de letra escolhido, as margens, à volta daquilo que nós chamamos a mancha de texto, que é a zona onde está o texto, portanto, as margens. Ou seja, a margem é o fim do texto, e o espaço entre o fim do texto e o espaço que tens branco à volta do papel, exato, o fim da página, que é, no fundo, as margens é a zona que te permite agarrar no livro. Se essa zona for muito reduzida, depois tens dificuldade em agarrar no livro. Estás constantemente a mudar a mão, estás ali à ponta do livro, estás-te a cansar. Pois, e também eu sinto que quando a margem é pequena, ou seja, quando a linha de texto é muito longa, nós quase temos que fazer um movimento com a cabeça de um lado para o outro. Sim. Chega ao fim da linha, volta a trazer para trás, volta ao fim da linha e andamos assim a ler. Sim, a mancha de texto tem um limite máximo de número de palavras. Portanto, por exemplo, há que saber isso também, para não ser demasiado cansativo. Portanto, temos a combinação da mancha de texto com as margens. Dentro da mancha de texto há que prestar atenção ao número de palavras por linha. Não deves ceder, em termos de um livro com uma mancha de texto larga, não deves ceder as 15, não... Pronto. É também o mínimo que eu recordo-me quando dizias que se tivesse uma... O mínimo da coluna é 7 palavras. Não, se for uma coluna estreita. Dizia o tamanho dizia o limite inferior de palavras por linha. Quando tinha uma palavra sozinha, era pés de cavalo que lhe chamavas? Ou rabos de cavalo? Não é rabos de cavalo. Lá estás tu a confundir. É dentes de cavalo. Dentes, nem pés, nem rabos. Mas isso já lá vamos. Pronto, dentro da mancha de texto, é essencial para se ter uma boa leitura é o tipo de letra escolhido, o tamanho da letra, o espaço entre linhas e o espaço entre palavras. Tudo isto tem ciência da informação, porque tudo isso influi na forma como se lê. Pronto. E é preciso saber o tipo de livro que é, para quem é, porque isso também define, imagina, se tu tiveres um público que seja de uma idade mais avançada, digamos assim, deves ter preocupação em se calhar não pôr certos corpos de letra demasiado pequenos, porque vai dificultar muito. Claro, também não podes ter corpos de letra excessivamente grandes, mas uma coisa que seja confortável. Sim. Se tiveres para um público jovem, se calhar não precisas te preocupar tanto em assegurar aquele tamanho de letra maiorzinho. Podes fazer um layout com uma coisa mais maneirinha. Pronto. Portanto, o entrelinhamento é uma coisa extremamente importante. O espaçamento entre palavras, o espaçamento entre letras, e quando se fala de espaçamento entre palavras, tu quando tens um texto justificado, deves sempre privilegiar a infinização, ou seja, a translineação, para não ter o quê? Os dentes de cavalo, que é o que é tu teres uma linha em que tens uns passarrões enormes e 3, 4 palavras lá perdidas. Isso é muito pouco profissional. Deve ser um bom paginador. Nunca permite ter esse tipo de coisas, ter uma palavra solta, uma linha que é uma palavra apenas, ou uma sílaba. Isso é terrível. O que tu me ensinaste foi procurar essas linhas, se tivesse uma palavra perdida, por exemplo,
ir às opções, neste caso eu usei Sim, no Word. acomodá-las, ou juntar mais Sim. umas palavras a ela, ou fazer com que ela suba. Sim, estava a tentar recorrer às opções, para quem possa querer replicar isso. Era as opções, ir à fonte, depois tinha duas opções que era Extended e Condensed, ou seja, para dar mais espaço, para condensar as linhas. Word, nos meus softwares não é isso. Era aí que íamos chegar, mas no Word é assim que se faz. Eu acho que era Condensed e dava-lhe tipo entre 0.3 e 0.5, 0.4. Sim, tens lá os passos que podes alterar. Ou entre 0.1 e 0.4 de Condensed, porque aquilo mudava o kernel, a palavra ficava um bocadinho... Aliás, selecionava para 2 ou 3 ou 4 linhas antes, aquilo encurtava ligeiramente o espaço entre essas 3 ou 4 linhas anteriores e por isso fazia a última palavra caber e já não ficava a palavra solta. Exato. Linhas soltas também, por exemplo, ter um parágrafo com uma linha solta no fim, ou seja, teres no final da mancha de texto um parágrafo só com uma linha, é de evitar. Esse tipo de coisas assim, por exemplo, partires e teres meia linha no início da outra página. Tudo isso é prejudicial para quem está a ler e um bom paginador tem que ter isso tudo em atenção. As pessoas normalmente, e isto é muito fácil de julgar, porque até eu antes de saber, portanto a gente pega num livro e acha que isto é só despejar para aqui as coisas e aquilo não tem ciência nenhuma. Quando aquilo está cheio de requintezinhos, de coisinhas a assegurar, é difícil paginar. As pessoas pensam que paginar é fácil, não, paginar é difícil. Muitas vezes acontece-te isso, por exemplo, de teres meia linha no início de uma página. E às vezes não é nada fácil tu arranjares maneira, sem prejudicar a leitura, a legibilidade do texto que está antes, conseguir enquadrar essa linha para ela não ficar ali pendurada. Ou então passar mais 2 ou 3 linhas para a outra página. Isto tem muita ciência entre alinhamento, espaçamento, translineação, parágrafos... Tudo. É uma conjugação constante e quando tens livros académicos é muito mais exigente. Porquê? Porque os livros académicos, para além de terem a mancha de texto normal, têm as citações. Também tens os espaços em que os parágrafos começam. Por exemplo, outra coisa que também me disseste foi que os inícios de parágrafo não devem ter o espaçamento de indentação. Exato, ou seja, são puxados à esquerda, tal como são os inícios de capítulo, também puxados à esquerda. Ou seja, o que me disseste era sempre que havia uma quebra de espaço visual, por exemplo, por uma citação, por uma imagem, por sempre indentado o próximo parágrafo à esquerda. É um pouco, eu não quero dizer isto assim, pode parecer pejorativo, mas é um pouco triste que o senso comum foi educado da forma errada e muitas vezes os livros são feitos da forma errada porque os próprios autores ou porque os leitores não sabem e teimam que é assim, mas é assim, é fácil de perceber quando explicado. O que é um parágrafo? O parágrafo é dizer ao leitor que aqui há uma paragem maior, que um ponto final, pronto, por isso é que é ponto final parágrafo, que há um intervalo maior. Quando tu começas um texto, tu estás a ser redundante quando começas um texto com uma indentação, porque tu quando começas um texto já estás parado. Portanto, tu vais começar, é como se começasses uma corrida a andar um bocado para trás e depois para a frente. Portanto, quando tu vais arrancar a leitura, tu não precisas de arrancar a leitura num buraco. Tu começas o texto aqui e quando há necessidade de fazer uma paragem maior, tens um parágrafo, tens uma indentação. Espera aí que aqui é para fazer uma pausa maior. Continuar. Quando há o fim de um capítulo ou uma quebra de linha, tu já paras automaticamente. Portanto, quando voltas a começar, não deves começar no vazio. Como se estivesse a começar no vazio. Deves começar... Só que isto é a maneira certa de se fazer, por isto que eu expliquei. Só que por vício, muitas vezes há manuais assim, manuais escolares ou livros académicos assim, ou pessoas que paginam assim por resistência. Estás a dar uma informação errada ao leitor. Portanto, do ponto de vista do cérebro, é como se tu estivesses a iniciar uma coisa já com uma quebra. Achas que as pessoas notam ninguém nisso? Pensa nisto. Porque quando me disseste, eu não fazia ideia, nunca prestei atenção. Era inconsciente, as pessoas quase. não pensam nisto. Mas esteticamente não é agradável tu começares a ler Mas um achas livro que as com pessoas buraco? reparam se, ok, tem uma mancha gráfica e vês que os parágrafos estão indentados e depois dá-lhes outro livro, se calhar é o próximo livro que leem, que os parágrafos não estão indentados. Achas que as pessoas têm a sensibilidade de reparar nestes pontos? Acredito que a maioria não tem, mas não sei depois... se dá no sentido de, desculpa, não é sensibilidade de reparar nos pontos, mas de ficar com a impressão de haver qualquer coisa estranha neste livro, ou este livro parecia mais bonito que o outro. Geralmente é mais neste sentido, isso não é? Talvez, em termos estéticos, as pessoas mais sensíveis, em termos estéticos, talvez
Notem, regra geral, as pessoas têm medo, portanto, as pessoas têm medo de estar a ser gramaticalmente incorretas, aí é que está. É que existe o mito que gramaticalmente tu tens que começar com um parágrafo, quando na realidade a ausência da indentação é o início do parágrafo. Foi assim que sempre me ensinaram. Só que em termos gráficos, e se calhar um pouco por vício da escola, de querer que as crianças entendam o que é um parágrafo, existe esse vício que é errado do ponto de vista da transmissão da informação. Portanto, não precisas daquilo, só que por vício de ensino, sim. acaba por... E depois as pessoas têm medo de estar a incorrer num erro gramatical, quando na verdade estão a incorrer num erro gráfico de percepção da informação. Mas tem a ver com esse gap. Portanto, e as pessoas às vezes exigem ter aquela indentação por receio de estarem a incorrer num erro gramatical. E acabam por incorrer num grave erro gráfico, mas sem terem bem noção disto. E há gente que está aberta para ouvir o porquê e a perceber, como tu, por exemplo. Realmente faz sentido, nunca tinha pensado nisto. Ou há pessoas que têm tanto pavor de que os leitores acreditem que aquilo é um erro gramatical que insistem em fazer aquela situação. E eu percebo por isto. Não e eu também, quando me disseste, peraí, isto aqui não me parece correto, porque o que estás a dizer, eu sempre fui ensinado em que os parágrafos começam com a indentação. Fez-me ali um bocadinho de choque. Isto é um mito que existe, e há aqui uma decalagem entre a questão ortográfica e a questão gráfica, que é do desconhecimento do pronto, e esta era uma das coisas que eu gostava de ter sabido no início, porque no fundo o que aconteceu foi que eu tive o manuscrito pronto e tive que o rever todo com base nestes elementos que acabaste de dizer, nas indentações, no kerning, nas linhas soltas, nos dentes de cavalo. Tudo isso eram aspectos que eu, se já soubesse, teria feito logo de base, à medida que ia escrevendo o texto, teria-me sido muito mais fácil até formatar. Mas não é de incumbência, digamos assim, do autor saber, não é? Isto são tudo coisas que pertencem ao saber do profissional de design, do profissional da paginação, são requintes que é difícil, digamos assim, o produtor de conteúdo muitas vezes estar por dentro de todas estas normas essenciais à preservação de uma boa leitura, não é? Certo. No contexto, são elementos profissionais, é conhecimento especializado, exato, não é óbvio, mas no contexto de escrita académica, em que fala-se muito hoje em dia, há muitos cursos, basta andar aí pelas faculdades, há sempre gente a oferecer escrita académica em inglês, eu ensino. A escrita académica tem regras e essas regras são tentadas que sejam transmitidas para incumbir logo aos alunos, quando escrevem os manuscritos, a presença destas regras. Muitos vão por fora e pagam no final, mas esse é outro aspecto. Achas que estes elementos de design seria algo que fosse fazer sentido para os currículos? Porque no fundo estes alunos acabam por publicar as suas teses de mestrado. Não, nem todos em livro, é raro as pessoas publicarem em livros, como nós fizemos, mas pelo menos as teses são impressas e são dadas aos orientadores e ao júri para ler. O que acontece é que as próprias teses, como muitas vezes quando são trabalhadas em livro, são dadas aos profissionais de design para assegurarem a boa paginação daquela informação. Parênteses, quando as editoras trabalham bem, que não são todas. Sim, mas pronto, partindo dessa base que supostamente deveriam ter um profissional de design que saiba paginar e, portanto, que vai aplicar, vai se assegurar das hierarquias todas e das regras, normas de paginação. Mas as teses, não sendo alvo desse trabalho, trazem uma lista de restrições gráficas. Portanto, que muitas vezes são mal aplicadas, lá está, porque a própria pessoa não tem qualquer consciência gráfica, mas as próprias restrições dos trabalhos académicos enquanto tese já trazem restrições gráficas, que as pessoas não têm consciência que são restrições gráficas, mas são. Por exemplo, em que tu dizes, você tem que fazer esta tese no Word, em Times New Roman, corpo 12, tudo isso são restrições gráficas. Certo. Com o espaçamento de entrelinha de 1,5, as citações têm que ter o corpo 11, têm que estar em itálico, tudo isso são forceps de hierarquia de informação para quem não sabe. Portanto, as notas de rodapé têm que ter corpo 9, têm que ter... Portanto, as pessoas não sabem, mas têm uma lista de restrições gráficas que lhe é incumbida, como outras normas. Por exemplo, você para citar, tem que citar assim, tem que citar assim. Pronto.
tem regras académicas do ponto de vista do conteúdo, mas também do ponto de vista formal, sem a pessoa se aperceber, e existem restrições gráficas que lhe são impostas para assegurar uma hierarquia mínima, portanto que aquilo depois fica mais ou menos legível ou perceptível, o que é o quê, para citação, pronto, a nota de rodapé, a bibliografia, etc. e tal. Sim, acho que as pessoas hoje em dia já sabem da legislado do template, logo quando as coisas funcionam bem. Exato. Mas eu também, por exemplo, eu formatei o meu livro com base nessas regras todas, só que no fim tive que rever outra vez. Faltavam para as indentações, se calhar, para as quebras de linha, para as quebras de página. É mais formação assim, básica, Estas estética. regras são regras muito, muito gerais, são regras mínimas, ou seja, são regras mínimas para assegurar que aquilo é perceptível. Não são as regras todas necessárias para depois teres uma boa leitura, uma leitura que flui, uma leitura fácil, uma leitura agradável. Lá está, o livro académico tem muitas camadas em termos de hierarquia, que, por exemplo, um livro de ficção não tem. Sim. Mas a minha pergunta era, achas que faz sentido como parte destes templates? No fundo é isso? São documentos em template que diz os tipos de letras, os espaçamentos, etc. Achas que devia dar uma pequena formaçãozinha para estes aspectos do design? Mais óbvio ou que não interessa muito para as pessoas no dia-a-dia? Não sei, como as teses depois ficam no ambiente académico, penso que essas regras mínimas chegam, pronto, mas lá está, não se pode pedir a uma pessoa que não é profissional que consiga ter um layout lindo, porque não é suposto, para isso é que nós cá estamos, para que as pessoas depois venham ter connosco e possam ter um livro, não é? Isto não é, dá gosto de abrir isto aqui... Se vê que é uma peça de... Estou a sentir aqui um bocadinho de medo de perder o trabalho. não, eu não faço isso. Assim, eu deixei para mim, está bem? Mas eu acho interessante que, por exemplo, para quem se interessasse, ou para quem quisesse, para quem tivesse esse interesse, haver formações para quem quisesse aprender sobre design gráfico, mas por interesse da pessoa, não é? Ou seja, não por imposição, que isso fosse uma coisa facultativa, e poder os estudantes chegar a terem essa hipótese, do género, eu gostava de aceder a mais conhecimento sobre isto. Era interessante que houvesse, e se calhar não há. Portanto, há essa lista de regras mínimas que lhes são impostas, pronto, porque se calhar aquilo que eu sinto, e eu disse isto porque aquilo que eu sinto é que a maioria se calhar não se empenharia tanto, portanto, estão mais focados no conteúdo que querem produzir do que propriamente na apresentação desse conteúdo. Mas já quando pensam na publicação, isso já se transforma. Portanto, aí já existe todo um interesse nessa outra parte, que no início, quando se faz a tese, não é o foco primordial, mas já quando se passa para o livro, passa a ser o foco primordial. Também a questão das ferramentas é uma questão importante, porque muitas vezes não têm as ferramentas especializadas que tu tens. Eu fiz as coisas em Word e disseste, mas fizeste isso em Word, meu Deus, não imagino. Sim, porque, ou seja, para uma tese é perfeitamente normal e é o software eu digo que se deve usar. Eu digo a paginação mas, em Word. Quando tu falas de paginação, já entras numa dimensão muito mais profunda, com muito mais requintes, digamos assim, requintes e pormenores e coisas que tens que saber e assegurar. E o Word, que é um bom software para a produção de conteúdo, se calhar não é o software ideal depois para a paginação. Lá está, para esse ato que é a paginação, que é pôr a informação da melhor forma. E por isso é que, como se tratava de um livro e não de uma tese, daí o choque em ser... Um elemento muito curioso e muito engraçado da paginação, que eu também não percebia e comecei a reparar nos livros que ia lendo, é que a própria paginação inclui a formatação dos cabeçalhos, a formatação dos títulos. Quando o título aparece capítulo 1, e depois eu reparei, tinha alguns livros mais artísticos, tinha uns desenhinhos, tinha a separar as quebras de texto, quando muitos livros têm 3 pontos. Alguns livros que eu vi tinham uns símbolos, eram livros mais ligados à natureza, tinham umas nozes, se calhar, umas plantas. Sim. Eram esses elementos gráficos que uma pessoa, quando está a ler, não tem grande atenção, diz, olha que bonito. Mas depois, quando repara, diz, está realmente muito bem feito, muito criativo. Como é que foram buscar estes elementos? Ou seja, isto no Word não daria para fazer. Por isso, para quem, se calhar, quer começar a entrar um pouco nesta área, que ferramentas é que tu aconselharias? Tanto para a paginação, como para o design de capas. Capas contra capas. Para mim, pronto, elombadas. É assim, eu uso os softwares da Adobe, que em termos artísticos e para design, para mim são as melhores ferramentas. Eu trabalho essencialmente com 3 desses programas, que são mais vocacionados para o design gráfico,
porque dentro daquele pacote, digamos assim, e dentro do próprio design há muito software, porque o design é muito lato, não é? Pode ir tanto à web, como pode ir também ao vídeo. Pronto, eu trabalho com aqueles 3 que são mesmo essenciais para design gráfico. Mas para layout... Portanto, aqueles 3, quais eram? 3, eu ia dizer, mas pronto, se calhar fica mais perceptível se disser já. É mas eu ia entrar por aí. Portanto, é o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. Mas eu ia começar por dizer que o melhor software para layout, tanto do interior do livro como de objetos gráficos, capas, cartazes, dobráveis, etc., é o InDesign. Portanto, o Adobe InDesign. É o melhor software para layout. Porquê? Porque ele permite, portanto, as ferramentas que ele tem nele são muito boas para conjugação de texto e imagem. Portanto, é muito fácil fazer a conjugação do trabalho do texto com o trabalho da imagem. Pronto, para trabalhar a imagem, portanto, a imagem quando vai para o InDesign já vai trabalhada. Mas em termos de composição, layout e tudo, é uma ferramenta muito fluida. Portanto, é a melhor para o layout. Para trabalho de imagem fotográfica, fotomontagem, é o Photoshop, como o próprio nome indica, em termos de tratamento de luz, correção de imagens, resoluções, que é mexer com as grelhas de pixels, com a famosa qualidade das imagens, para fotomontagem, recorte de elementos, efeitos, tudo, é Photoshop. Para trabalho de vetor, portanto, que é a imagem, digamos assim, a ilustração produzida no próprio computador, através de pontos, de vetores, curvas, as míticas curvas, é o Illustrator. Pronto, permite uma grande facilidade, embora o InDesign, por exemplo, e o Photoshop também trabalhem em vetores, mas aquele software permite fazer fluidamente, trabalhar vetores de uma maneira muito, muito boa. Portanto, o que é que se faz? Trabalham-se os vetores no Illustrator, trabalha-se as imagens particularmente no Photoshop, compõe-se tudo no InDesign. E o trabalho tipográfico essencial depois é feito no InDesign. Ou seja, importas os vários ficheiros produzidos pelos outros softwares paralelos para o InDesign. Sim, sim. Porque quando queres ajustar... Importo, não é bem importar, eles são mesmo postos lá dentro, são inseridos, digamos assim. Uma coisa que eu noto muito, por exemplo, até mesmo em termos e que eu acho estranho, de algumas pessoas que trabalham no âmbito profissional, mas que às vezes, não sei, não são especializadas propriamente em capas de livros, mas de alguma maneira, em objetos gráficos, mas de alguma maneira fazem design. Aparecem-me muitas pessoas, muitos autores, por exemplo, vários autores, trazem as capas feitas porque trabalharam com outros profissionais. E eu acho muito estranho que às vezes venham umas capas compostas em Photoshop ou compostas em Illustrator. E eu penso, isto é horrível, deve ter sido penosíssimo fazer isto aqui. Que horror! Por exemplo, o Photoshop é muito duro para trabalho de texto, para trabalho tipográfico. Sim. Não é uma ferramenta feita... Dá até essa hipótese, mas não é muito complexo. Portanto, estar a montar tudo ali é o terror. O Illustrator, é a mesma coisa. Portanto, não é... E eu penso, sim, o trabalho disto deve ter sido horrível, estar a compor isto aqui. Ei, que dificuldade. Quando no InDesign é tudo tão mais fluido, fácil, bom de organizar. Portanto, para layout é o software Ray. Depois, mas claro, também não é ninguém sem os outros para trabalhar. Então tem que ser aprendidos os 3 ao mesmo tempo, de certa forma. Para mim foi assim e eles funcionam. Portanto, é uma simbiose muito boa. Entre todos, em que lá está o InDesign, no fundo é o que acumula depois o produto dos outros 2 e sim, eu para mim acho que sem qualquer um dos 3 a minha vida era muito mais complicada. E como é que, se fosse a começar agora, como é que aprenderias a trabalhar com estes softwares? Sim, pretenderia, acho que o processo que fiz é o mais correto, portanto, aprender os 3 ao mesmo tempo. Porque se tu começares numa ferramenta, vais depois ter dificuldade porque precisas das outras. Mas eu digo como no sentido de, viste alguns cursos, foi tentativa e erro, foste experimentando, explorando as opções? Sim, foi literalmente tendo que fazer o trabalho e percebendo que usando só um, faltava em termos técnicos. Portanto, por exemplo, eu estava a trabalhar, eu aprendi na faculdade, né? Aprendi na faculdade, isto é, comecei a perceber que os softwares tinham de ser aqueles para poder fazer os trabalhos.
Na faculdade não nos ensinavam softwares, mas ensinavam-nos que tínhamos que os usar. Ou seja, eu aprendi trabalhando, pronto. Mas ao começar com um software, depois sentia que precisava de recorrer ao outro software. E fui quase por intuição, portanto, a fazer batutice, portanto, a começar a trabalhar de forma, digamos assim, correta. Fui aprendendo, porque depois tinha uma ideia. E isto no início foi complicado, porque, por exemplo, eu tinha uma ideia conceptual. Eu sabia que queria transmitir aquilo. Depois tinha uma ideia gráfica. Portanto, a maneira como eu vou transmitir isto é pôr isto assim, trabalhar esta imagem desta maneira e depois pôr o título assim. E depois havia aquele gap entre aquilo que eu quero fazer e as minhas skills técnicas. Portanto, eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia como. Como é que eu chego ali? Ainda hoje, às vezes, me deparo, à medida que fui ganhando experiência, fui ganhando facilidade. Mas ainda às vezes me deparo com desafios. Por exemplo, eu quero produzir isto. Como é que eu consigo? E tenho que ir à procura de como fazer tutoriais, tentar olhar para o trabalho de outros que usem as mesmas técnicas e pensar como é que será que ele aqui usou este software, será que usou este, como é que será que ele chegou ali, eu quero chegar para fazer uma coisa diferente, mas que entra naquele estilo. Tentar decompor algum exemplo ou ir pelos tutoriais, tentar buscar como é que eu aplico este efeito que eu quero, que eu preciso para transmitir esta ideia que eu quero. Pronto, isso fui melhorando, fui construindo esse conhecimento ao longo da carreira com a própria experiência. No base é assim que se aprende tudo. Sim, experiência, quando não sabes alguma coisa, procurar, investigar. Fui atrás, sim. Mas à obra. Exato. Só para terminar, eu estava a brincar contigo que tu não querias que as pessoas soubessem a questão do design para não tirar o emprego, mas um pouco mais a sério na questão do perder o emprego. Como é que tu vês o aparecimento destas inteligências artificiais, destas redes neuronais, destes algoritmos que são cada vez melhores, perdão, uma portuguesa não é bom, cada vez melhores na geração de imagens? Como é que vês que isto pode interferir com o teu trabalho artístico? Ou interferir tanto do ponto de vista da ameaça, em que foi o que aconteceu na tradução também, em que o custo de entrada para as traduções baixas caiu a pique, os tradutores acabaram por receber menos, porque para 90% do que eram os trabalhos de tradução, eu fiz tradução, eu estava muito no mercado quando estas CATs, Computer Assisted Tools, entraram, os custos de tradução caíram, porque para a maioria dos trabalhos, uma tradução a 90% é suficiente. Para as pessoas terem a ideia geral. Sim, agora, os tradutores começaram a focar-se mais em trabalhos especializados, traduções académicas, em que não chega assim um conhecimento médio de língua, tens que ir lá com o contexto, com expressões próprias, por isso criou-se um nicho. Eu prevejo que da mesma forma também para trabalhos artísticos, para trabalhos mais massificados, se calhar uma imagem com um algoritmo fácil, com base num input do utilizador que seja 80% boa, se calhar cumpre aquelas necessidades e ele já não tem que contratar um designer ou quem faz os logos. Por isso, como é que tu vês estas tecnologias, tanto desse ponto de vista, como também para enriquecimento do teu trabalho, talvez? Sim, eu vejo mais por essa última perspectiva. Eu acho que a inteligência artificial às vezes é avassalador, porque, por exemplo, a versão mais recente do Photoshop produz ele próprio imagens, portanto, nós podemos produzir imagens, quem diz o designer diz qualquer pessoa, portanto, chega lá, põe eu quero isto, aquilo e o outro, e aquilo forma uma imagem, é perfeitamente avassalador, mas, por outro lado, também é algo mágico, é algo quase que nós sempre quisemos ter, portanto, é quase como se ele levasse, assim, o trabalho criativo a outro patamar, de repente tudo é possível. Portanto, eu de momento, vejo a inteligência artificial como um aliado que me vai permitir ir ainda mais longe, portanto, nas minhas ideias. Vai-me permitir, portanto, se eu já tinha a ideia X, eu agora se calhar posso pegar na ideia X e ter a ideia Y ou na ideia Z. Portanto, ela está-me aqui a elevar o meu patamar criativo. E prefiro de momento, embora saiba que é um pouco avassalador e um pouco assustador o que aquilo permite fazer. Mas por outro lado, lá está, é um aliado para mim, eu gosto de ver como um aliado. Quanto ao perigo, eu se calhar não sinto tanto isso, porque eu acho que em termos na tradução não existe o componente criativo da mente humana. Mais ou menos, tens espaço para expressões criativas, porque nas línguas não há uma sobreposição um para um.
As línguas representam, Sim, por tem vezes, sentidos e fenómenos únicos. interpretações, sim. Porque, por exemplo, uma diferença, claro, entre as línguas, nós na língua portuguesa temos a palavra neve, e é uma. Mas nas línguas nórdicas há 9 palavras diferentes para neve, consoante os tipos diferentes de neve, neve mais leve, neve mais dura, etc, etc. Por isso, há certos casos, não no caso da neve, mas outros casos também de visão do mundo, por exemplo, outra palavra que é muito portuguesa é saudade, que é uma palavra que não tem equivalente. Exato. Traduzir este tipo de palavras exige alguma criatividade, exige alguma adaptação ao contexto, exige perceber o termo na linguagem original, na língua de partida, e perceber também o que é familiar para a língua de chegada. Por isso há um espaço eu interessante entendo que haja um aqui. espaço interessante, mas a questão é quando trabalhamos elementos gráficos, quando trabalhamos imagem, é como se a liberdade criativa fosse... Não é só uma percentagem, é um grau enorme. Portanto, e quando tu falas de layout, é quase como... Não é tudo é possível, mas há muita coisa possível. Então, eu acho que por mais que a inteligência artificial evolua, nós vamos ter sempre espaço. Por outro lado, eu entendo isso, mas não valorizo tanto, porque, por exemplo, eu já sinto essa ameaça e não é da inteligência artificial propriamente dita. Por exemplo, tu tens softwares que ainda antes de existir a inteligência artificial avançada produz imagens que são autênticas fotografias que ninguém diria, por exemplo, que aquilo foi... Dirias que alguém montou aquele cenário e tirou aquela fotografia, quando não, é tudo produção por inteligência artificial. Mas já existem softwares muito antes disso que fornecem um design, digamos assim, básico às pessoas, que é o exemplo do Canva, por exemplo. E há muita gente que dispensa o profissional porque aquela ferramenta supre as necessidades deles, ou seja, eu sinto-me quase mais ameaçada por esses softwares básicos do que propriamente pela inteligência artificial, porque eu acho que a inteligência artificial pode vir sempre a trazer as coisas para mim. Agora, quando aplicada ou quando aliada, se calhar, a esses serviços, eu acredito que aí possa ser uma ameaça maior, porque há pessoas que realmente prescindem porque veem que aquilo cumpre aquilo que elas, sem terem suficiente conhecimento, consideram bastante. Exato, acho que o enfoque deve ser no processo, porque já tens, como tu identificaste bem, já tens autores, neste caso são autores, correto? Sim. São autores que já olham para uma ferramenta e tentam substituir o trabalho. A questão é, tu disseste que eram ferramentas básicas, como o Canvas. A questão é quando essas ferramentas deixarem de ser básicas. Exato, e quando forem aliadas... Quando cumprir as necessidades, quando alguém que tem bom gosto e que tem treino, se calhar, visual, gera aquelas imagens e diz, ok, isto está bom, vamos publicar assim. Sim, mas lá está, mas aí há sempre aquela decalagem que eu não acredito que, por mais sofisticada que venha a ser, eu acho que há sempre o componente humano, o género componente humano da criatividade humana, que há de ser sempre, de certo ponto de vista, suprassúmica, só que não acredito que seja para toda a gente. Talvez esse público que valorize isso comece a ser cada vez mais reduzido, e aí sim... pode sentir-se eventualmente essa ameaça. Um dos efeitos dessa constrição é também o aumento da competição, se calhar. Pois, sim, porque se agora tens 100, se calhar vais passar a ter 20 que são fantásticos, os supra-sumo, mas se calhar há o displacement dos outros 80. Sim, se calhar sim. Porque também a dinâmica também é esta, mesmo que não é questão de desaparecerem todos, mas é... Ou talvez seja mais difícil tu conseguires... portanto, tu conseguires mostrar que consegues obter resultados melhores do que, se calhar, o computador te pode dar, e sim pode ser ameaçante, mas eu para já prefiro aquela visão do que vai ser meu aliado e vai-me permitir fazer ainda mais, melhor e mais incrível. Ok. Não, é bom, acabamos com uma mensagem de otimismo para o futuro. Sim, acho que tem que ser, porque senão estamos todos perdidos, não é? Porque também já existe o chat GTP e, portanto, qualquer dia também não é preciso escrever, porque já escrevem por ti. A escrita também tem um grau de criatividade grande de humanidade grande e, portanto, acho que, de certa maneira, estamos todos em perigo em muitas áreas. Não dizem perigo real, não é cenário. É assim, eu queria acabar com uma nota positiva. Agora puxaste-me aqui o cenário Terminator. Sim, mas acho que mas vamos ficar com a visão anterior. Ok.
Raquel, muito obrigado por teres vindo cá. Obrigada, É muito interessante falar destas coisas que eu acho que não são óbvias, nada óbvias. Sim. Por isso eu não passam conheço. muito ao lado, eu acho que passam muito ao lado da maioria. E aí, da pelo menos, eu população. sinto que na minha ignorância, se não tivesse ninguém a apontar-me, olha, é assim que se faz, mas pensa nisto, eu nunca ia reparar nisso. Por isso, eu acho que. Mas o interessante é que tu depois, enquanto leitor, sabes distinguir, e isto é o que é interessante, é aí que o trabalho tem o seu lugar. Depois tu, enquanto leitor, sabes dizer este livro é mais bonito ou este livro é mais do que este. E aí já é patente. Passa do subconsciente para o consciente, consegue Exato. identificar os elementos que o tornam mais bonito. E eu sinto isso, pelo menos agora aqui, de facto. Tem Não, mas hierarquia, mesmo antes tem os disso, eu graus. lembro-me quando comecei a falar contigo, só para fechar, que tu sabias-me dar bons exemplos. Portanto, tu não sabias porquê, tu não conseguias entender porquê, mas tu dizias-me assim, este livro para mim é um bom exemplo e este livro para mim é um mau exemplo, mas depois o porquê Exato. era totalmente escuro. Portanto, pronto. É. Mas no subsentido estava lá tudo. E tu iluminaste um pouco dessa caixa Ali escura. algumas lanterninhas. Tal como espero que também tenhas eliminado nos nossos ouvintes. Muito obrigado. Espero e que sim, resto da noite. foi um gosto e obrigada. Tchau, pessoal.